Boa tarde, meu nome é José Pedro da Silva Neto. Vamos falar aqui um pouco sobre interações fundamentais da natureza. Então, na natureza existem 4 tipos de forças, provenientes das seguintes interações: a gravitacional, a eletromagnética, a nuclear forte e a nuclear fraca. Tá? As duas primeiras fazem parte do nosso dia a dia, já as duas últimas não, certo? Então, nós estamos acostumados a falar de força gravitacional e de força eletromagnética. A gravitacional, por exemplo, é o que faz nós estarmos com os pés no chão, é o que faz uma maçã cair, é o que explica os movimentos dos astros, por que a Terra gira em torno do Sol, por exemplo. A eletromagnética é o que faz, é o que explica, por exemplo, por que nós enxergamos, já que a luz é uma onda eletromagnética. É o que explica esse computador funcionar, tá? E é o que explica a possibilidade desta aula remota. Então, ela se manifesta a distâncias muito pequenas, essas duas últimas, né? As forças de interações nucleares, tanto a forte como a fraca, elas se manifestam em distâncias muito pequenas, onde os efeitos quânticos são significativos. Então, aí, para poder falar dela com mais detalhe, precisa-se ter conhecimento de física quântica, tá bom? Também não possuem redações clássicas, semelhante aos casos gravitacionais e eletromagnéticos. Tá? Então, vou falar aqui um pouco sobre o caso gravitacional clássico, tá? Devido à teoria da gravitação de Newton. Então, a lei da gravitação de Newton dá-nos a força de interação entre duas massas, M1 e M2, separadas por uma distância r. Então, a lei é essa. A força é proporcional ao produto da massa entre os dois corpos, que estão interagindo gravitacionalmente, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa esses dois corpos, tá? E aqui esse G é uma constante de proporcionalidade, tá? É a chamada constante gravitacional. Então aqui está escrito só em módulo, tá? Vou fazer um desenho representando os vetores. Então G, como eu falei, é a constante gravitacional e ele vale, né, medidas atuais, 6,670 mais ou menos 0,005, né, que é a incerteza do valor da medida, vezes 10 é menos 11. Newton, metro quadrado, quilo é menos 12, né? Isso no SI, né, onde a força é dada em newtons. A figura abaixo esclarece quanto à direção e sentido da força. Então aqui eu tenho o corpinho de massa 1 e aqui eu tenho o corpo de massa M2. O corpinho de massa, eles estão interagindo. Então o corpo de massa M2 produz uma força F no corpo de massa M1 e ela é atrativa, por isso que aponta para M2. E vice-versa, o corpo de massa M1 produz uma força atrativa, por isso que a direção é contrária, apontando para o corpo de massa M1 faz essa força no corpo de massa M2, tá? E por isso que aqui tem um F, eu coloquei o sentido positivo para esse lado, de da esquerda para a direita, e por isso que aqui está negativo, separados na distância R, tá bom? Agora vamos falar um pouco sobre a força de Lorentz, que é a força eletromagnética. Então ela é uma força que atua em uma partícula que tem carga Q, tá? O eletromagnetismo ele aparece quando nós temos cargas envolvidas, cargas elétricas. Aí, quando essa carga elétrica se move na velocidade v, ela experimenta essa força, chamada força de Lorentz, que é dada por esta equação 3 aqui. Q vezes E, onde se é o campo elétrico, tá? Mais Q vezes um produto vetorial da velocidade com o campo magnético, tá? Também chamado vetor indução magnética, para não confundir com outro campo magnético, que seria o campo magnético A, que lá em cursos de Física 3 a gente vê mais detalhes sobre eles. Então, é o que está dito aqui, tá? Esses campos magnéticos e elétricos, eles são determinados pelas equações de Maxwell. Maxwell foi responsável por unificar tanto a eletricidade com o magnetismo, fazendo justamente uma teoria só, que é justamente a teoria eletromagnética. Então, são 4 equaçõezinhas, as equações de Maxwell. Então, apenas para que você tenha uma ideia, a interação forte corresponde a forças que mantêm os prótons e nêutrons unidos no interior do átomo, formando o núcleo atômico. Já a interação fraca são responsáveis pelo processo de desintegração beta, a emissão de elétrons pelos núcleos de certas substâncias radioativas. Então, o que explica a radioatividade é exatamente a interação fraca, tá? E todas essas duas interações, como eu já adiantei, né, precisa-se de entendimento de mecânica quântica, de física quântica, para poder entender elas profundamente, tá? Então, aqui tem uma tabela onde eu mostro as 4 interações, os agentes, né, quem produz essas 4 interações, a intensidade, né, onde eu normalizei aqui assim por 1 a força nuclear forte, as outras são dadas então em comparação com a força nuclear forte, e o alcance de cada uma das 4. Então você vê que a nuclear forte ela é a mais forte de todas. Botei aqui 1 para ela.
Tá? Dizer que a força dela é 1, a intensidade. Os agentes são quarks e partículas por eles formados, ou seja, são partículas que estão dentro do núcleo atômico. E aqui está o alcance. Então, o alcance é de 10 a menos 15. 10 a menos 15 é a dimensão do núcleo atômico. Tá? Então, eles estão lá. Se você tem duas partículas, dois quarks, por exemplo, numa distância maior do que essa, então eles praticamente não vão interagir de acordo com a força nuclear forte. Praticamente a força nuclear forte que um vai produzir no outro será muito pequena, porque o alcance aqui, assim, onde elas são importantes, onde elas têm que a intensidade delas deve ser levada em consideração, é de 10 a menos 15. Então tem que estar mais ou menos nessa distância de 10 a menos 15 esses quarks, tá bom? A força eletromagnética já é a segunda mais forte. Ela é de 1 sobre 137 vezes a força nuclear forte. Ou, em outras palavras, ela é 137 vezes mais fraca do que a força nuclear forte. Então, quem são os agentes? São partículas carregadas. Então, os prótons vão interagir eletromagneticamente porque tem carga. Os elétrons também. Inclusive, a carga elementar é a carga de um elétron. Tá? É a menor carga elétrica possível. Tá bom? Então, qual é o alcance? O alcance, a princípio, é ilimitado. Mas, assim como a gente viu lá na lei da gravitação, a gente viu que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, ela cai com R ao quadrado. É uma lei de potência. No eletromagnetismo é mais ou menos isso também, já que a lei de Coulomb para cargas que são estáticas, né, que estão paradas, né, seja para a eletrostática, ela é análoga à lei da gravitação e também a força de Coulomb cai com o quadrado da distância, tá? Então, dizer que é ilimitado, ok, mas se a distância for muito grande, a interação será bem fraquinha, tá bom? A nuclear fraca, por outro, também os agentes são alguns quarks, não são todos, mas alguns deles. Ela já é mais fraca do que a eletromagnética, e em comparação com a nuclear forte, ela é 100 mil vezes mais fraca. Tá? 10 a menos 5 aqui. E o alcance dela ainda é menor do que a nuclear forte. Ela só vai aparecer mesmo, de fato, quando a nuclear forte for, por algum motivo, balanceada por outras forças, ou por ela própria, né? Quando tiver os quarks lá interagindo numa distância de mais ou menos 10 a menos 17 metros. E aí a nuclear fraca começa a ser importante, né? E é ela que explica, como eu já falei, a radiação. E a gravitacional? Então, a gravitacional, ela é a mais fraca de todas. Você vê que ela é muito mais fraca do que a nuclear forte. 10 a menos 39, 6 vezes 10 menos tudo. É muito fraca, tá? Mas, porém, todas as partículas com massa, na verdade, até além de massa, né? Na verdade, você só precisa ter energia para que haja interação gravitacional. Foi o que o Einstein mostrou depois com a teoria da relatividade geral, né? Por exemplo, a luz não tem massa e interage gravitacionalmente, tá bom? Então, todas as partículas que têm energia, elas vão interagir gravitacionalmente, então ela está praticamente sempre presente. Não é à toa que ela tem o nome de por isso que tem o nome lei da gravitação universal. Não é à toa esse universal, ela realmente é universal. Todas as partículas ou enfim, tudo que compõe o universo, basicamente, elas interagem gravitacionalmente, tá? Por mais fraca que seja a interação. Então aqui o alcance é ilimitado também, assim como a eletromagnética, porém aquela coisa, né? A gente viu lá pela lei da gravitação newtoniana, né? Que ela cai com R ao quadrado, se a distância for muito grande, ela também vai ser pequenininha, a não ser que a massa ou a própria energia, né, do corpo seja muito grande, né? Por exemplo, o Sol, a distância da Terra ao Sol é razoavelmente grande, né, para o nosso dia a dia, porém, como a massa do Sol e a massa da Terra são muito grandes, a interação gravitacional é mais importante, né? Então, a eletromagnética aqui, assim, como alcance é limitado, ela também é bastante importante, ela é muito mais forte do que a gravitacional. Porém, não são todos os corpos que têm carga. Os corpos podem ter uma carga líquida igual a zero. Basta que a carga positiva seja igual à carga negativa. A quantidade de prótons seja igual à quantidade de elétrons. Tá bom? Quando isso acontece, o átomo está neutro, por exemplo. E é isso, pessoal. Obrigado por prestarem atenção e até uma próxima.